Daniel capítulo 4, eu vou pregar mesmo em Daniel capítulo 4, mas eu quero ler os 3 últimos versículos do capítulo 3, que aí você entende o que é que está acontecendo aí no capítulo 4, porque é algo muito extraordinário, irmãos, e talvez você nem reparou esse detalhe, porque o capítulo 4 de Daniel começa com uma frase de Nabucodonosor. Você já ouviu falar desse homem, Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, um imperador da Babilônia, um rei que assumiu o trono da Babilônia quando esta estava no seu auge. O ápice do Império Babilônio se deu nas mãos de Nabopolassar. E o seu filho, Nabucodonosor, deu continuidade àquela riqueza, àquele poder, à expansão territorial da Babilônia e também a força de influência que a Babilônia agora teria em todo o mundo, também ocidental. Então, o Nabucodonosor, que é o mais famoso babilônio da história, ele fala essa frase que está no início do capítulo 4. E se você lê essa frase assim, solta, pode ser que você não entenda e você fique assim, mas como que Nabucodonosor falou um negócio desse? Então, o rei Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus. Aliás, botou no 3:28 aí, meninos? Pode ser então, mas que eu vou pregar mesmo é o 4, né? Aí eu vou voltar nesse 3 aí para poder explicar. Então, o rei Nabucodonosor às pessoas de todos os povos. Você abriu a Bíblia, imagina aí, Senhor, estou precisando de uma direção. Não recomendo você fazer isso. Estude sua Bíblia, venha na EBD, pergunte seu professor, manda uma pergunta para o seu pastor. Se for de madrugada, então ele ama. Não é sarcasmo, é literal. Aí eu não recomendo, mas vamos supor que você não me conhecia, não tinha ouvido essa orientação, e você falou: Senhor, fala comigo. Pá! Abriu a Bíblia e meteu o dedão assim, E aí caiu nessa frase. O rei Nabucodonosor disse às pessoas de todos os povos, de todas as nações, em todas as línguas. O que é que ele disse? Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino, o reino de Deus, é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Esse foi o pronunciamento do rei da Babilônia. Imagina, você abriu sua Bíblia, pá, meteu o dedo e caiu aí. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez um pronunciamento. E ele começou o seu discurso dizendo: louvado seja Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que o meu. Os sinais e as maravilhas que o Deus de Israel faz é muito melhor do que aquilo que eu faço na Babilônia. Não parece incoerente para você, Nabucodonosor pregando desse jeito? Aí você poderia perguntar: mas quando foi que Nabucodonosor converteu que eu perdi esse evento? Pastor, eu já li Daniel de cá para lá, de lá para cá, e participei da IBD, conheço a sua Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Eu acho que eu perdi esse evento. Quando foi que Nabucodonosor converteu? Porque parece aqui um profeta de Israel, falando das grandezas de Deus, da extensão, do poder, da dimensão do reino
do Deus Altíssimo, o El Elyon, o Deus que Melquisedeque revelou a Abraão naquele encontro, o Deus Altíssimo. Queridos, quando foi que Nabucodonosor converteu Fátima? Você evangelizou ele lá no sertão? E aí, por isso que eu disse que eu gostaria de ler os 3 últimos do capítulo 3, para você entender o que está acontecendo aqui, e para você também entender qual é a proposta deste pregador, em fazer um link dessa história com o nascimento de Jesus. Porque ele é bem-vindo ao nosso mundo, e ele veio para dar paz para todo mundo. E aí o final do capítulo 3 diz, Nabucodonosor, o 3:28 mesmo, agora sim Jean, obrigado. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, o rei da Babilônia, o imperador do mundo, o homem mais poderoso do mundo, fez um decreto, ordenando que todo povo, toda nação, toda língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você conhece essa história, mas talvez passou despercebido alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Você conhece a história, são 4 jovens. O ano é por volta de 605 antes de Cristo. Babilônia está no auge. E Nabucodonosor pega o legado do seu pai, Nabopolassar, e começa a se expandir para o Oriente. E ele vê aquela nação pequena, chamada Judá, capital Jerusalém, com um templo muito grande, bonito, com tudo que havia de melhor. Só que esse templo já está com quase 400 anos de idade. Então ele é um templo maravilhoso, mas ele já tem 4 séculos de vida. Então ele já não está tão opulento como nos dias do seu construtor Salomão. E aí Nabucodonosor dá a sua primeira investida para invadir Jerusalém. E ele invade fácil, porque a Babilônia é uma potência e Judá é um ovinho de codorna. E aí ele consegue invadir, mas ele ainda não destrói nenhuma casa, não mexe no templo e não mata ninguém. Ele apenas invade. Há ali algumas mortes por causa da invasão. Depois os judeus percebem que não tem como enfrentar o exército da Babilônia. Então Nabucodonosor diz, olha, vocês podem continuar vivendo aí, eu só preciso de alguns funcionários, porque o meu planejamento estratégico lá na Babilônia é um negócio muito grande. Então eu preciso de funcionários, eu preciso de empregados, preciso de escravos. Então faz o seguinte, vocês continuam vivendo a vida de vocês, eu só vou passar a mão nos jovens aqui, os mais bonitos, mais fortes que eu tiver, e vou levar para serem meus funcionários lá na Babilônia, ok? Ok. E se não gostarem, eu posso voltar, e aí quando eu voltar, eu já venho de um jeito mais
complicado para vocês. Os judeus dão um passo para trás e diz: pois não, Nabucodonosor, leva quem o senhor quiser. Ele passa a mão em alguns jovens. Desses nós sabemos o nome de 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles vão nessa primeira leva, por volta de 605 a.C., e chegam na Babilônia. Você conhece a história. São levados para o trabalho. Chega lá, o primeiro que se destaca é o Daniel. E aí, estando agora na Babilônia, eles têm que fazer o passaporte babilônio. E aí eles precisam de um green card. O documento da Babilônia. Porque agora eles são funcionários da Babilônia. Para ser funcionário da Babilônia tem que ter um nome babilônio. Então os nomes desses 4 jovens judeus são mudados para 4 nomes babilônios em homenagem a divindades babilônias. E aí o Daniel vira Beltesazar, o Ananias, o Misael e o Azarias viram esses que nós vimos, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí os 4 judeus, dentre os babilônios, começam a enfrentar algumas dificuldades com relação à sua vida, às suas práticas de vida. O primeiro que enfrenta a dificuldade é o Daniel, porque quando chega o bandejão da Babilônia, todos os funcionários da Babilônia tinham um momento do bandejão. Quando chegou o bandejão, tinha carne de porco e tinha bebida alcoólica. E o Daniel disse assim: eu não posso comer isso aí não. Aí o encarregado fala: mas se você não comer, você vai morrer de fome. Você já viu a quantidade de pedra que você tem que carregar? Eu posso morrer de fome, não tem problema. Isso aí eu não como, porque eu tenho uma aliança com meu Deus, e eu fiz um voto de que eu não vou comer essa comida, nem posso beber essa bebida. Aí o encarregado fala: mas meu filho, isso é o melhor que tem, isso aqui é o porco da Babilônia, meu filho, criado no Todd. Os porcos de vocês lá comem ervilhas, os nossos aqui comem Nescau Ball, molhado no leite, leite integral, gordo, cheio de nata. Pensa nos porcos, uns duroc bonito que não tinha na Babilônia. Pensa nos bacon, gente. Oh, meu Deus. Uma hora dessa falar de bacon. E o Daniel diz: não vou comer. Aí o encarregado: bom, só tem uma alternativa. Se você não quiser comer nada do que tem aí, tem aqui um pouco de legumes, que é o que a gente dá para os porcos. O que você quer? O porco ou a comida do porco? Porque aqui a gente não come legume. Legume aqui a gente dá para o porco. Aí a gente come o porco. E toma um vinho. O vinho da Babilônia. O melhor dos melhores. O Daniel fala: me dá o chuchu aí. Você trocaria, meu irmão? Aquele torresmo assim, enrolado, pururucado? Um sucão de uva integral? Hein? Não vou falar vinho porque você é crente, aleluia. Se eu falar vinho, você vai fazer cara feia, mas um suco integral, aquele casa-madeira, hein? Aquele torresmo de rolo assim, ó, todo pururucado, amarelinho, quentinho, você cortando assim com aquele sucão de uva integral. Quanto você quiser, self-service à vontade, por conta de Nabucodonosor. Aí o Daniel fala: eu prefiro chuchu, sem tempero. O encarregado diz: esses meninos de Judá é tudo doido, não tem juízo, não vai aguentar uma semana de serviço. O restante tudo entra no porco e o Daniel fica no chuchu. Um tempo depois, o Daniel estava mais forte, o Daniel era o mais inteligente, e na hora de fechar o mês, ele é o que produziu mais. Aí o encarregado falou: que é isso, meu filho, não tem como, eu nunca vi comedor de chuchu ser melhor funcionário do que os outros.
você tem que virar chefe. E aí Daniel vai, após se posicionar, ele começa a subir os degraus na sociedade babilônia, até que no fim de sua vida ele é o primeiro ministro daquele grande império. A gente quer crescer na vida, mas a gente não quer se posicionar, porque a gente acha que vai perder no início. Se todo mundo come porco, eu tenho um voto, eu tenho um negócio com o meu Deus lá do meu Judá, que eu não posso comer o porco. Mas se todo mundo está comendo porco, se o porco é o que manda ver aqui na Babilônia, então vamos de porco. O povo da Babilônia não sabe quais são as leis de Moisés, eu vou comer, e aqui ninguém me conhece, e o Ananias está para lá, o Misael, o Azarias não estão nem vendo, quer saber? Eu vou é comer porco mesmo. Não, queridos, diz o texto, né? Decidiu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Enquanto a gente não decidir firmemente não se contaminar, a gente não cresce. Porque para crescer para cima, primeiro precisa crescer para dentro. A nossa espiritualidade precisa ser desenvolvida antes da nossa vida pública. A gente quer crescer publicamente, mas no secreto, pigmeus, gigantes nos palcos, e anões no secreto e na intimidade. Portanto, queridos, nós precisamos, porque Jesus veio ao nosso mundo e Ele quer dar paz para todo mundo. E a igreja precisa se posicionar, porque ela é a agência da paz que Jesus quer dar para todo mundo. E como Daniel, nós precisamos nos posicionar para obedecer ao nosso Deus. Daniel não foi chato, Daniel foi decidido. Não posso, não faço. Mas ele vai se prejudicar, ele vai ser morto, ele vai ser mandado embora, ele vai ser deportado, ele ganhou na loteria, está sendo funcionário do grande império do mundo, está trabalhando para o Nabucodonosor, como é que ele vai perder essa oportunidade? Porque tem um outro lado da moeda, né, irmãos? Tem a outra perspectiva da história. A gente só olha por esse lado, de que eles estavam na cidade deles, eles estavam na terra deles, e de repente vem um homem mais forte, mais poderoso, e toma eles e leva para trabalhar para aquele homem. A gente olha por esse lado, e ele existe. Foi ruim para os judeus serem obrigados a trabalhar na Babilônia. Mas vamos agora trazer para os nossos dias, e eu vou te mostrar agora outra perspectiva dessa história que talvez você nunca pensou. Imagine que eu não entendo nada de política. O presidente lá quase falei prefeito. O presidente dos Estados Unidos hoje, quem é? É um senhorzinho, né? Biden. Joe Biden, é isso? Ok. Imagina que chegou aí o Joe Biden lá e desceu aqui em Guarulhos e saiu aqui pela ZL dizendo assim, todos os jovens aí que quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu vou botar num avião e vou levar todo mundo de graça, e vai poder trabalhar lá e morar lá o resto da vida. Viu a outra perspectiva? Viu ou não, irmão? Por um lado foi ruim, por outro foi a maior oportunidade da vida deles. Tanto que Daniel nunca mais voltou para Jerusalém, porque passou no concurso público da Babilônia e virou alto escalão. Vou voltar para Jerusalém nada, para plantar e colher e mexer com ovelha? Eu vou ficar aqui comendo meus chuchu, que agora eu boto meus temperos. Portanto, meus irmãos, eles foram para lá. Era uma maldição, mas ao mesmo tempo era uma grande oportunidade. Preste atenção aqui. Tudo aquilo que a gente acha que é o fim, que é uma maldição, que está acontecendo para derrubar, para matar, para prejudicar a gente,
pode ser uma grande oportunidade disfarçada. Basta você ter a espiritualidade madura para olhar a outra perspectiva desse problema, que pode estar vindo disfarçado de uma grande oportunidade para você crescer na sua vida. Como Daniel cresceu na Babilônia. Se Daniel fica em Jerusalém, morria cuidando de bicho e plantando trigo. Mas morreu como primeiro-ministro do grande império, depois tomado pelos persas. Olha como é que Daniel era um funcionário top. A empresa foi vendida, porque o Ciro e o Daniel, numa sociedade, compraram a Babilônia e a Babilônia virou persa. E os patrões agora, o Ciro e Daniel, viajei, né? O Ciro e o Dário. É porque o filho de um pastor, amigão meu, chama Ciro Daniel. Fecha o parênteses. O Ciro e o Dário, rei da Média e da Pérsia, se uniram, destruíram a Babilônia. Depois que Nabucodonosor morreu, a coisa desandou, e aí eles tomaram posse, e virou tudo persa. E Daniel continuou lá. Entendeu? A empresa foi vendida, e eles mantiveram o gerente. Por quê? Porque esse cara é bom demais. Então, tem os dois lados da história. Tem o lado ruim, perdeu a terra, perdeu a família. Perdeu, mas aproveitou a oportunidade. Cresceu, se desenvolveu, foi instrumento de Deus para trazer profecia para nós. E as profecias do fim, no Antigo Testamento, a maioria foi dada a ele, e ele foi relevante, e ele testemunhou do seu Deus lá na Babilônia. Meu irmão, não é o lugar onde a gente está, é o que a gente carrega dentro do peito. Se o que está dentro de nós é divino, a gente pode estar em qualquer lugar, por mais diabólico que seja. Se o que está em nós é divino, quando a gente pisa, vira de Deus. Porque onde botar a planta do teu pé, eu vou abençoar, ele disse. Portanto, meus irmãos, o Daniel foi o primeiro que destacou, e essa foi a história dele. E aí depois, no vácuo dele, vem os 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Você conhece a história. Nabucodonosor fez a estátua e falou, todo dia, todo mundo vai fazer uma oração, ajoelhar, cantar uma música, fazer alguma coisa para a minha estátua aí. Que eu sou o Deus de vocês. Aí os 3 meninos judeus falaram, eu não vou orar para a estátua. Eu não vou cantar para a estátua. Eu não vou ajoelhar para a estátua. Aí os encarregados do serviço, ei, vocês estão trabalhando aí, mas eu não vi vocês passando lá na estátua, hein? Não passamos mesmo não. Vocês estão doidos? Não pode trabalhar sem passar na estátua. Tem que cantar para a estátua. Tem que ajoelhar na estátua. Tem que orar para a estátua. E os 3, nada de estátua. O meu Deus é vivo, moço. Eu não vejo ele e ele é vivo. Eu não preciso fazer nada para estátua nenhuma, não. Estátua tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Estátua é coisa. Eu não adoro coisa, eu adoro uma pessoa. Viva e verdadeira. Aí o encarregado, bom, então vou ter que chamar a polícia para vocês. Pode chamar, a polícia vem e fala, o que está pegando? Não estão querendo a estátua. Não está querendo a estátua? O Nabucodonosor falou que quem não quiser a estátua é cadeia. Então bora para a cadeia. Aí chegou lá, jogaram eles na cadeia. Aí os caras, então, tem um plus nessa cadeia de vocês. Que o Nabucodonosor falou que, para quem é normal, babilônio que não quer a estátua, é cadeia. Mas para quem não é babilônio, é cadeia com fogo. Nós vamos acender um fogo aqui, tá? Aí os caras vão, enfiam um monte de lenha. Você imagina como essa fornalha? Fala comigo. De gás, assim? Abre o gás e bota fogo. Nós estamos falando de 605 antes de Cristo. Certo? O que é a fornalha? É uma sala de pedra com um buraco, onde entram as lenhas, e taca fogo na lenha, e o fogo da lenha queima dentro da sala. E você bota lá o quê? Os porcos, para fazer o torresmo.
Lembra da comida? É isso. É o lugar de assar o porco, gente. O lugar que assava o porco para o povo comer, eles tiraram os porcos e falaram, bota esses 3 aqui, ó. Vamos assar eles igual a gente faz com o torresmo. Aí os 3, eu imagino, né? O texto não diz. Eu imagino que eles correram para o lado contrário do fogo, deram na parede, o fogo de lá para cá, e eles presos ali dentro, e eles, Jeová, e agora, hein? Já pensou, irmãos? Por causa de uma estátua que você não quis ajoelhar? A Bíblia diz que o Daniel não quis comer, e os 3 não quiseram a estátua. Mas eu tenho para mim, a Bíblia não diz o número, mas eu tenho para mim, que o Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém e trouxe a primeira leva, não foi só 4 não. Você acha que Nabucodonosor ia sair de Suzã e ia para Jerusalém 1.200 quilômetros para trazer 4 funcionários? Eu tenho para mim que veio uma turma boa, dezenas, talvez centenas nessa primeira leva. Todo mundo ali entre 12 e 30 anos passou a mão e vamos embora. Mas só 4 se posicionaram. Aí eu te pergunto, eu sei o nome de Daniel, eu sei o nome do Ananias, do Misael e do Azarias. Dos outros, você sabe o nome? Sabe? Porque quem não se posiciona não marca o nome na história. Fica esquecido. É irrelevante. Estava no bolo, mas não viveu a história. Por quê? Por falta de posicionamento. Foi com as outras, né? Maria vai com as outras. Foi, e ó. Como diz um pastorzão capixaba, não inflói nem contribui. Será que você está aqui nessa noite, meu irmão? E você está nessa posição? Não inflói, nem contribui? Aí, gente, quem está comigo? Os 3 estão acuados na parede, o fogo labareda de lá para cá, e os 3, e aí, Jeová? É agora, hein? O Senhor mandou não querer estátua, a gente não quis estátua, agora é contigo aí. É isso que a gente ganha? Nós vamos virar torresmo? De alguma forma, que eu não sei explicar, os caras não sentiram o calor do fogo. O fogo queimava, mas não esquentava. Você lembra de uma história mais ou menos assim? A sarça ardia, mas não se consumia. O fogo queimava, mas não esquentava. Eu acho, coisa da minha cabeça, eu acho que aquela labareda na Babilônia era a mesma labareda lá de Midian, que botou fogo naquela sarça, mas a sarça não queimava. O fogo queimava, mas a sarça não se consumia. Ele pega, mas não queima, ele queima, mas não esquenta. Que fogo é esse? Ali, na sarça, diz que é a presença do Senhor. A voz que falou com Moisés era a voz de Deus. Porque Moisés perguntou, o Senhor é quem? Ele disse, eu sou o que sou. O eterno, o que é. E a partir de mim, tudo foi criado. E lá na Babilônia tem um fogo pegando, mas não queimava os meninos. Os babilônios botaram fogo na lenha, mas as labaredas eram divinas. Porque o fogo de Deus, ele queima a gente, ele aquece a gente, ele ilumina a gente, mas ele não consome a gente.
porque ainda não é o fogo do juízo, é o fogo da purificação. E os meninos estão ali com aquele fogo pegando, e como que eles não sentiam nem o calor que a gente está sentindo aqui? Imagina se eu fizer um monte de fogueira aí, que eu botar fogo aqui dentro. Nem calor eles sentiram. E aí os caras, como é que está lá os torresmos? Já dá para tirar para a gente comer? Aí os caras aí olhavam, mas estão vivos ainda, estão em pé. Não é possível, bota mais lenha aí. E tome lenha, e tome fogo, e tome lenha, e tome fogo, e nada dos meninos queimar. Aí o encarregado diz, não é possível, vocês fizeram alguma besteira aí nesse forno. Vocês não aprenderam a fazer torresmo não, gente? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí. Aí o cara vem e olha, quando ele olha, ele fala, ué, quantos que jogaram lá dentro? Os 4? O Beltesazar, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego? Não, o Beltesazar já foi embora, ele já está subindo na carreira, ele nem está aqui mais não. Foi só os 3 mesmo, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Mas eu acabei de olhar agora e tem 4. Eu estava no início da minha caminhada cristã, e saí na Kombi da minha igreja, Batista Central de Volta Redonda, para fazer, não lembro o quê, alguma coisa lá da Unijovem, vamos pegar a Kombi e vamos em tal lugar. Eu acho que era para buscar uns negócios. Vamos embora, entrou um monte de jovem na Kombi, com bom e com maravilhoso, vamos embora. Aí a gente parou num sinal, e na frente tinha uma van, uma Topic, aquela Kia, né? Topic, era Kia? Era besta, né? Besta, sei lá. Topic. E atrás da Topic estava escrito assim, dirigido pelo 4º homem da fornalha. E eu na Kombi, com bom e com maravilhoso, E a gente cantava essa música, que tinha um duplo sentido, né? Falando da união, mas apontando para o carro que a gente estava, né? Com bom e com maravilhoso, Você entendeu, não? Poxa. Aí o líder, o nosso líder, dirigindo a Kombi, e dirigindo a Kombi é bem assim, né? Porque todo volante de Kombi tem uma folga, né? Só que a nossa lá não tinha folga, não, era férias mesmo. Porque a bicha ia quase meia assim, ó, eita, e vamos embora. Aí paramos no sinal, 4º homem da fornalha. Eu olhei, falou nada comigo aquilo. O líder virou e cutucou, tinha um do meu lado e eu na janela. Ele cutucou e falou, tá vendo aí, ó? Aí, ó, 4º homem da fornalha. É nós, estamos juntos com o 4º homem da fornalha. Aí eu, hã? 4º homem da fornalha. Pensei em pizzaria, pensei... E aí, beleza. O sinal abriu, vamos embora. Fizemos o negócio, voltamos lá. Quando foi mais tarde na igreja, tomando uma água lá, eu virei para ele e falei, ei, o que é aquele negócio de 4º homem da fornalha? Aí ele falou, é Jesus, rapaz. Aí eu, Jesus? Mas 4º homem da fornalha? É Jesus. Como assim? Aí ele abriu a Bíblia, nesse texto, leu, falou, tá vendo aqui, ó? Nesse momento que o cara foi lá olhar e viu um 4º homem lá dentro, era Jesus lá dentro, protegendo os 3 meninos, por isso que o fogo não pegou neles. Falei, uau, é mesmo? Amém, aleluia. A maioria dos teólogos não discordam de que é ali sim uma teofania. O ponto que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, se era Jesus, né? Se é um anjo, a presença de Deus ali, assim como estava naquele fogo que queimava aquela sarça.
que eu quero chamar a sua atenção é que, quando nós nos posicionamos e vivemos algumas dificuldades por causa do posicionamento que tivemos, para não desagradar o nosso Deus, eu não sei como, mas Deus vai dar um jeito de livrar a gente, ainda que Ele tenha que colocar na cena a pessoa do seu filho. E aí, olhando para essa passagem, vislumbrando agora essa história, na perspectiva do Natal, a única coisa que vem à minha cabeça é: a humanidade estava na fornalha e seria consumida pelo fogo do juízo de Deus, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e merecíamos a condenação. Portanto, toda a humanidade estava destinada ao fogo do juízo de Deus. Até que apareceu um homem. Obrigado. Tinha ali dentro, né? Quem está comigo? O meu ponto é: toda vez que a imagem e semelhança de Deus está para ser consumida pelo fogo do juízo, Deus não permite antes que Ele mesmo possa dar um livramento. Portanto, aquele quarto homem da fornalha aponta para Cristo na manjedoura. Porque da mesma forma que aqueles 3 jovens foram livrados da morte, daquele fogo, todos nós fomos livrados da morte, da condenação, do fogo do inferno, o lago de fogo, como ilustra o Apocalipse. Todos nós somos livrados da morte pelo fogo, da morte eterna, porque naquela manjedoura surgiu um menino. O quarto homem da fornalha aponta para a manjedoura. É Cristo livrando os seus para serem purificados pelo fogo, mas não condenados por ele. Portanto, queridos, o fogo que nos atinge é o fogo divino, é o fogo do Espírito, que nos aquece, que nos ilumina e que nos purifica, para que possamos nos posicionar como igreja dele, para que através de nós, ele possa trazer a sua paz, porque ele veio ao nosso mundo para trazer paz para todo mundo. E aí talvez você pergunte: mas de onde você tirou paz aí, pastor? Da pregação do Nabucodonosor, irmão. Vamos voltar lá no capítulo 4? Agora que você entendeu a história. Então o que aconteceu? Os 3 estão dentro da fornalha, o encarregado chega e olha, e ao invés de 3 ele vê 4, e o fogo está no máximo, e os meninos não estão nem suando. Aí os caras falam: olha, avisa o chefe que o negócio aqui está diferente. E aí chega no ouvido de Nabucodonosor. E o Nabucodonosor: como assim? Botaram os meninos na fornalha que faz o torresmo, e os meninos nem suaram. Nabucodonosor, nem suaram. Não é possível, eu quero ver isso. Ele viu. Quando ele viu, ele teve que dar o braço a torcer e dizer: tira os meninos aí. Aí saiu só 3. E o cara jurava que viu 4. Aí ele: mas só saiu 3. Aí o cara: mas eu vi 4. Era 4. Ok.
Vocês não sentiram calor, não? Não. Vocês nem suaram? Não. Mas vocês viram o fogo? Vimos. Vocês viram que aumentaram o fogo no máximo? Vimos. E vocês atribuem ao quê? Vocês não terem nem suado. Acho que foi o nosso Deus que nos livrou. Qual é o Deus de vocês? É Jeová. É o do Abraão, do Isaac e do Jacó. Lá de Judá, o que é adorado lá em Jerusalém. Sabe aquele templão antigo, mas bonito, grande, que o senhor viu lá? Ele é adorado lá. Aí o Nabucodonosor, pois bem, então, eu preciso dizer a todos os povos, todas as nações, todas as línguas que habitam na terra, que a paz lhe seja multiplicada. Aí Jesus nasce naquela manjedoura. E ele, conforme profetizou Isaías, é o príncipe da paz. Gente, pelo amor de Deus, o rei dos reis, muito mais poderoso que Nabucodonosor, nasceu dentro de um curral, foi colocado num coxo. O berço dele foi o coxo dos cavalos. Em Belém, uma cidade pequena, longe, difícil acesso. Depois foge e vai morar num lugar mais longe ainda, mais feio ainda, mais pobre e complicado ainda, Nazaré, da Galileia, dos gentios. Não tinha nada, não tinha onde reclinar a cabeça. Como disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria era dele, era emprestado. E o manso jumentinho que veio pelo caminho, andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, por acaso o bicho era dele? Era emprestado. E o pão que alimentou a multidão, que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado, por acaso o alimento era dele? Era emprestado. E o peixe, que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Era dele? Emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. E aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado? Um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha lugar, era emprestado. E o madeiro, em que ele foi crucificado, fixado de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E o túmulo, que por ele foi usado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sem ter direito a um funeral decente, enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Porque dele, por meio dele e para ele, só que nada era dele. Ele que se esvaziou completamente, ele que abriu mão de tudo para ser dono de uma coisa só. Dono do meu coração. Ele que abriu mão da sua glória para ser dono apenas do seu coração. Isaías ficou com muito medo, porque no ano que morreu um rei bom, e naquele tempo um dos melhores que Judá tinha,
E meu Deus, Uzias morreu, o que será de nós? E ele olhou para o céu, e o trono da terra estava desocupado, porque Uzias morreu, o trono está vazio, e agora? E ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e anjos com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu o pé, com 2 voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí no capítulo 7, profetiza o seu nascimento como Emanuel, Deus conosco. No capítulo 8 ele continua falando do poder que ele tem diante de todas as nações. No capítulo 9 ele diz que ele é o escolhido, o ungido, o Messias, o separado para redimir a humanidade. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é um Deus forte. Ele é um Pai eterno. Ele é um príncipe pacífico. Isaías falava dele, Daniel apontava para ele, a história de Sadraque, Mesaque, Abednego aponta para ele, a pregação de Nabucodonosor, dizendo que a paz chegue em todos os povos, em todas as nações, em todas as línguas. Aí quando a gente chega no final do Novo Testamento, na maior profecia, vai dizer que João teve uma visão da eternidade. E na eternidade, ele viu gente em plena paz. E tinha gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação. Por isso que o pessoal faz uma grande relação entre Apocalipse e Daniel. Porque tudo que está em Daniel aponta para Cristo. E tudo que está em Apocalipse aponta para Cristo. Por isso que eu não faço relação só de Apocalipse com Daniel. Eu faço relação de Gênesis a Apocalipse, vai e volta de cabeça para baixo. E fica no loop eterno. Toda a Bíblia aponta para Ele. Porque Ele é o mais desejado das nações. É sobre Ele. Tudo é sobre Ele. E naquela manjedoura Ele nasceu para nos trazer paz. E olha como é que Ele faz. Ele usa o imperador da Babilônia como pregador e profeta. Você já tinha reparado isso? Que Nabucodonosor foi profeta de Deus. Porque profetizou, falou de algo que aconteceria no futuro. Porque quem realiza a profecia que saiu dos lábios de Nabucodonosor é ele. Porque quando ele vem para trazer paz para todos. E ele morre para que todos possam ter paz. E ele ressuscita para que todos sejam alcançados com essa paz. E ele sobe aos céus, derrama do seu Espírito, para que todos possam ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. E ele voltará para buscar o seu povo. E ele não vai voltar para fazer guerra, porque ele é o príncipe da paz. Ele vem para juntar o povo que já tem da sua paz, para viver eternamente na presença da paz. E subiremos em paz com o príncipe da paz, e habitaremos na eternidade, tendo a plena paz para sempre. E ele usa quem ele quer, meu irmão. Ele usa o homem mais poderoso da terra. Todo mundo tinha medo de Nabucodonosor.
E Ele bota da sua palavra na boca desse homem. E faz do homem mais temido um profeta que anunciava a paz que só Ele pode dar. Portanto, Ele é bem-vindo ao nosso mundo. Porque se tem uma coisa que o nosso mundo precisa, é de paz. Eu, individualmente, preciso de paz. Porque às vezes, as ondas do mar da vida agitam a minha alma e eu preciso da paz que só Ele pode dar. Dentro da minha casa, precisa de paz. Porque a gente, no relacionamento e na dinâmica da vida, a gente se esbarra, se agita, e às vezes a gente precisa da paz que só Ele pode dar. Lá no meu condomínio, as coisas acontecem, problemas, dificuldades, adversidades, a gente se esbarra, e de vez em quando, o condomínio que eu moro, precisa da paz que só Ele pode dar. O bairro que eu moro, a cidade onde eu vivo, o estado a que pertenço, a nação onde eu nasci, precisa da paz que só Ele pode dar. E a profecia de Nabucodonosor se cumpriu, está se cumprindo e continuará se cumprindo, porque toda pessoa que é alcançada com essa paz, é a profecia do Nabucodonosor se cumprindo, porque Ele é aquele que veio para nos dar da sua paz. Eu não sei aonde que você tem procurado. Às vezes eu vejo, e eu sinceramente eu tenho inveja. Diz o Tiago, né? Confessem os vossos pecados para que sejam curados. Então, estou confessando logo para ser curado. Eu tenho inveja de quem senta assim na areia da praia e vê só areia e mar, e tira uma foto, e posta e bota assim, mó paz. A pessoa que vai num parque, e senta na grama, e tira uma foto assim, ó, grama, lago, arvrinhas, céu azul, pezinho dela assim, tchaf, em paz. Eu morro de inveja. Morro de inveja. Porque se você me bota na areia, vendo só água, numa grama, vendo só árvore, a última coisa que eu vou ter é paz, meu irmão. Tem uma coisa para fazer? Uma bola para chutar? Uma água para mergulhar, um negócio, tem que ter alguma coisa, esse negócio de, ai que paz, olha, eu tenho inveja, você que posta isso, você alimenta meu pecado, eu tenho inveja de você, que eu não consigo, quanto menos gente, menos barulho, menos em paz eu fico, meu Deus, que nervoso que me dá. Agora você me bota aqui, ó. Rapaz, na Marechal aqui, ó. Marechal, 6 horas da tarde. Ambulância, polícia. O povo correndo, atravessando, o menino lavando meu vidro sem eu pedir. E atrasado para a reunião. Pensa numa paz. Cada um com seus problemas. Quem está comigo? Meu querido, eu já disse a você, o que define o nosso momento não é o chão que a gente pisa, é o que a gente carrega aqui dentro.
Daniel saiu de Jerusalém e morreu na Babilônia. Mas o que ele carregava aqui dentro definiu o destino dele. A graça da garça, a arte de andar na lama sem sujar as vestes. Daniel morreu na Babilônia, mas nunca se corrompeu com a Babilônia. Adão pecou no paraíso. Adão estava no paraíso. Aliás, do lado de cá. O paraíso. Tudo quanto é tipo de comida. Tudo perfeito. Deus vinha falar com ele todo dia. Perfeição. Pecou. Jesus estava no deserto. 40 dias sem comer. O diabo apareceu para ele. E ele não pecou. Adão no paraíso com tudo perfeito. Desobedeceu e desagradou a Deus. Jesus no deserto, com tudo ao contrário. Com frio, com calor, com fome, com o diabo. Não pecou. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que prazer Jesus deu ao Pai por obedecer e agradar a sua vontade. Mesmo estando no deserto. Não é o chão que você pisa, é o que você carrega aqui dentro. Não é o bairro que você mora. Não é o lugar que você trabalha. Não é o assoalho do carro, da moto, ou do ônibus, ou do trem que você pega. É o que carrega aqui dentro. É isso que define o nosso momento, a nossa vida, a nossa história. Onde a gente vai chegar e o Deus que a gente vai honrar. Porque Ele veio para trazer paz. E a paz que excede todo entendimento nos guarda nele. Ele é a nossa paz. Portanto, se Ele habita aqui dentro, não importa o chão que o meu pé pisa, eu estarei sempre em paz, porque a paz habita em mim. E a paz que Nabucodonosor profetizou me alcançou e alcançou você. E você precisa sair daqui e carregar essa paz por onde você for, porque tem gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, precisando dessa paz que nós temos o privilégio de carregar. Ele conta comigo, Ele conta com você, para sermos os seus pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Nós não somos pacifistas, né, Tainá? Nós não somos, sabe? Divulgadores da paz, pacifistas. Queremos paz, queremos... Não. Nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores. Nós somos instrumentos de paz, agentes de paz. A gente carrega a única e verdadeira paz dentro de nós. Onde a gente vai, ela está com a gente. E ela precisa sair de nós e fluir como um rio de água viva para alcançar toda a gente. Nós precisamos ajudar o Nabucodonosor a cumprir a profecia dele. Então nós precisamos levar essa paz, compartilhar essa paz, porque ele é bem-vindo ao nosso mundo e ele veio para trazer paz para todo mundo. O mundo precisa de paz, portanto o mundo precisa de nós, porque nós temos a única e verdadeira paz. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós louvamos o Senhor, glorificamos, dignificamos, ó Deus, a tua presença, trazendo-nos a tua palavra.
É ela que falou com a gente hoje. É ela que cumpre aquilo para o qual o Senhor designou. Tua palavra não volta vazia. E eu creio que nesta noite tivemos uma noite de paz. Porque quando o Senhor fala, a gente tem paz. Porque quando o Senhor se faz presente, a gente sente a paz que o Senhor traz para nós. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é a própria paz. Eu peço que o Senhor abençoe a Fátima, a Elaine, minha mãe. Abençoe também meu primo Pedro Henrique, o Lévero, a Gilda, Diego, Fred, Creuzinha, pastor Arídio, Cris, Gabi, Bruna. As meninas todas, sejam todas abençoadas. Maria José, Luiz Gustavo, Eni, Francisca, Gilberto, Cleide, Samuel, Isabel, Solange, Ione, Luzia, toda a família Ferrari, Aureliano, toda a família Maria Almeida, Sandra, Estelina. Deus abençoe, Senhor, todas as crianças, o Fábio, Carlos Walter. Abençoa, Senhor, Jailson, Reginaldo, Neuza, Adilson, Edson, Wanda, Jeane. Todos sejam ricamente abençoados e abençoadores. Que todos os que ouvem a minha voz possam ter a paz de Deus habitando em seu coração. Que todos os que me ouvem possam ser agentes dessa paz, instrumentos, promotores, fazedores da paz. Que sejamos todos pacíficos, pacificadores, porque o Senhor habita em nós, e em Ti nós temos plena paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento, a paz que é fruto do Espírito, a paz que haverá plenamente na eternidade, a paz que está separada para os habitantes da Nova Jerusalém, e lá estarão gente de toda raça, toda tribo, toda língua e toda nação. Obrigado pela Tua paz, e multiplique através de nós a paz do Senhor por toda a terra. Que o amor do Pai nos encha de paz, que a graça do Filho nos faça pacíficos, e a comunhão do Espírito nos torne pacificadores, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.